Carta aos Romanos, capítulo 9. A soberania de Deus. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei, e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa: por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito: eu amei Jacó e odiei Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma, porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá coisa formada ao que a formou: por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como ele também diz em Oséias: eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que, no lugar em que Elias foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes: se o Senhor Sabaoth não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço.
como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que nós pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente. O seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: Vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são do povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: Eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: Todo o dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Romanos capítulo 11. O remanescente de Israel. Então eu digo: rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim então, também no tempo presente há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça.
Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos. De acordo como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam e para que encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa, e se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque, assim como vós também, em tempos passados, não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora não creram, para que através da sua misericórdia, eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória, para sempre. Amém. Romanos capítulo 12. Sacrifícios vivos. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem dissimulação, aborrecei o que é mau e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartindo a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem.